Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa, hoje 23 de maio, e é uma alegria estar junto com você para a nossa homilia diária. Acolhe também quem nos encontra pela primeira vez, sejamos bem-vindos. Se inscreva no canal, ative as notificações ao longo aqui da nossa meditação. É importante para o YouTube que o vídeo tenha joinha, tenha like, tenha algum comentário. Isso torna o vídeo relevante, ele nos mostra para mais pessoas. Evangelho de hoje, sábado da 7ª semana, João 21, do 20 ao 25, e diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Pedro e Jesus era uma relação muito interessante, né? Pedro ele era muito apaixonado por Jesus. Senhor, eu vou morrer pelo Senhor, né? Jesus, me deixa ir com o Senhor, né? Quando o soldado vai prender Jesus, Pedro quer cortar a orelha do soldado. Pedro é apaixonado por Jesus. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, né? Mas Pedro também dava muita bola fora, né? Porque quando a gente tem muita comunhão, fica mais fácil dar bola fora, né? E aí, mais uma bola fora de Pedro, né? Mais um coice que Jesus dá em Pedro. Retira-te de mim, Satanás, você não pensa como Deus, né? E agora, essa aqui. Que te importa? Alguém já falou assim com você? Você já fez uma pergunta para alguém, a pessoa falou assim, tá, o que te interessa saber? Por que você está perguntando? O que te importa? Por que você quer saber isso aí? O que te importa? Qual é a pergunta de Pedro? A gente precisa dar a entender o evangelho de ontem, né? Jesus deu a entender a morte, como seria a morte de Pedro, uma morte de martírio. E aí a gente sabe que São Pedro morre crucificado de ponta cabeça. Isso, na hora, Pedro não sabia que ia ser crucificado de ponta cabeça, mas ele já entendeu. Eu vou morrer como Jesus morreu. Eu vou terminar Marte. E aí, Jesus falou, segue-me. E Pedro foi andando atrás de Jesus na beira do mar, né? Quando Pedro olha para trás, está vindo João, o mais novo de todos eles, o discípulo amado. E aí Pedro, Senhor, o que vai ser desse aí? Tipo, ele vai morrer também? Ele vai sofrer como eu? O que vai ser deste aí, né? E Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Eu vou grifar esse coice com o meu verde Palmeiras. Tu segue-me. Pedro, cuida de você. Cuida de você. Tu segue-me. O que eu tenho para o outro, eu tenho para o outro. O que eu tenho para você, eu tenho para você. Às vezes, queridos, a sua fé, a minha fé em Jesus vai nos levar para um caminho muito único, muito nosso. E parece que a gente precisa de companhia, né? Parece que a gente, é aquela, né? Você vai? Não sei, se você for eu vou. Pedro, que te importa e não se importe porque não te importa. Tu segue-me. E não deixe de me seguir colocando na balança a vida alheia. Tu segue-me. O que eu tenho com você e para você, Pedro, você vê se você quer, mas o outro não te importa. E, gente, a gente precisa parar de se importar com a vida dos outros. Não é parar de amar as pessoas, não é parar de evangelizar as pessoas, mas é parar de permitir que pessoas pesem demais na experiência que eu fiz de Jesus. Que te importa o que estão pensando, o que estão falando, se estão aprovando, se estão falando pelas costas. Tu segue-me. E eu conheço muitas pessoas que começaram a seguir Jesus, mas começaram a olhar para o lado, para trás. Mas fulano não vai? Por que sempre eu? Quando é comigo, o padre fala não sei o quê. Quando é com fulano, por que ele pôde? Eu não... Tem coisas que você não sabe. Tu segue-me, só segue. Só termina o que você começou, só faz o que você prometeu. E parece que a gente, ao longo da caminhada cristã nossa, parece que os outros vão ganhando uma proporção muito grande. Tu segue-me, que te importa. E aí, meu amigo, a distorção é desde sempre, né? Então correu o boato entre os discípulos que o João não queria morrer, e João está dizendo, mas ele não disse que eu não queria morrer. Ele disse para o Pedro, se eu quero ou não quero, não te importa.
O povo é confuso, né, gente? Meu Deus do céu, um falou que o outro disse que fulano comentou, né? Mas aí, São João está terminando o seu evangelho. E nós estamos terminando o tempo da Páscoa, porque agora o próximo evangelho já é Pentecostes, aí vai voltar o tempo comum. E aí ele fala do seu evangelho. Mas eu escrevi o que escrevi para que vocês creiam e tenham vida. Por isso que no tempo pascal, nós, por 50 dias, ouvimos o evangelho de São João, página por página. Você reparou isso? Não sei se você reparou. Você foi lá na Vigília Pascal, celebrou a Páscoa. Daí a primeira semana da Páscoa até o Domingo da Misericórdia, cada dia a gente ouviu os evangelhos das aparições ressuscitadas, Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas aí no Domingo da Misericórdia, que é o primeiro domingo após a Páscoa, até hoje, todos os evangelhos, de segunda a segunda, incluindo os domingos, foram de São João, por causa disso aqui, ó. Jesus fez ainda muitas outras coisas que foram escritas. Penso que não caberiam no livro, no mundo todo, né? Tudo que deveria ser escrito. Eu dou testemunho, por isso escrevi, para que vocês tenham vida. Então a igreja honra, né? Isso aqui. E no tempo da Páscoa a gente ouviu o Evangelho de São João, página por página. A gente só pulou ali a narrativa da paixão, porque já estava lá na Semana Santa. Olha a riqueza da liturgia da igreja. E nesses 50 dias, quase que página por página, a primeira leitura sempre, dia de semana e domingo, Atos dos Apóstolos, que é a igreja que manifesta o ressuscitado pelo Pentecostes que celebramos amanhã, né? Mas olha só, Jesus fez ainda muitas outras coisas e não parou de fazer coisas, né? Mas se fossem escritas todas, diz São João, eu acho que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E a partir dos 4 evangelhos, não se escreve mais em livros, se escreve em corações. Você, eu, somos o livro que João não escreveu. Esses livros que deveriam ser escritos é cada ser humano que crê, que dá o passo da fé. E que Deus nos dê a graça, então, queridos, celebrando agora o Pentecostes, não é? De sermos nós um evangelho para o mundo, que quem nos ler possa encontrar nas nossas linhas Jesus ressuscitado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.